Muito bem! Mais uma live da Rô aqui com você, Roflix na veia, no sangue. Transpiramos, respiramos e inspiramos alguém. Aqui é a Rô Schultz, a Rosângela, da Academia Novo Vencedor.com, site e canal no YouTube. Vai lá, clica o dedinho nervoso e se inscreve, clica no sininho para receber notificações e vai também no site. É muito importante porque lá tem muita coisa para você, porque nem tudo nós sabemos, né? Eu fui buscar informações em vários locais para ter as informações necessárias para nós mudar para o próximo nível. O que é mudar para o próximo nível? É aquilo que eu não sei, é o que vai me levar para o outro nível. E aquilo que eu não sei, tem outras pessoas que sabem que podem me ajudar. Então nós precisamos nos ajudar uns aos outros a se avançar, né? Essa que é a palavra correta. Avanço, progresso, crescimento. E se você quiser avanço, progresso e crescimento, vem comigo. Eu não vou te deixar só, tá bom? Mas visita também o site mestredoeuinterior.com. Inclusive tem aqui no Face, né? Você vai estar me assistindo talvez no YouTube. Um grande abraço, se inscreve. Se você estiver me assistindo pelo Facebook, um grande abraço, mas eu tenho também o grupo no Facebook Mestre do Eu Interior e também, esse é sobre desenvolvimento pessoal, e também o AcadNV Sou Empreendedor, sobre desenvolvimento profissional, tá? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu quero que você sinta-se abraçado. Rô, qual é o tema de hoje? Já para você saber, né? Para você não... Eu quero que você ganhe tempo, tá? Nunca pense assim, eu vou assistir uma live e vou perder tempo. Não. Se familiarize com o tema, se for da sua necessidade, se for para te ajudar ou ajudar uma outra pessoa, é para você sim, tá bom? Mas o tema hoje é: qual é sua atitude diante de doenças? Inclusive, se você não tem tempo para assistir esse vídeo, essa live, você pode ir rapidinho lá no mestredoeuinterior.com, no site, e tá tudinho lá. Eu já postei ontem essa informação para quem não tem tempo de assistir, mas gosta de ler. Então vai lá que já está lá, tá bom? E depois vai ficar armazenado no YouTube, tá? Inclusive, falo para você que no canal Telegram da Academia Novo Vencedor também vai ficar armazenado. Então, se você quiser fazer parte do grupo do Telegram da Academia Novo Vencedor, vai ficar o link do canal aqui para você, tá bom? Olha só, eu sempre começo, porque eu gosto de começar assim, eu me sinto bem quando eu intercedo pelas pessoas, eu começo com uma oração espontânea. Então, nesse momento, eu peço, se você for uma pessoa iluminada, uma pessoa cheia de vida, mesmo que você esteja triste, talvez se sentindo vazio, desamparado, frustrado, irado, magoado, não importa qual estado que você chegou aqui. Eu quero interceder por você, quero que você interceda por aquela pessoa que te tirou do sério essa semana. Aquela pessoa que cruzou contigo e não se sentiu bem e você sentiu que ela estava totalmente negativa. Eu quero que você interceda por essa pessoa, pensa, mentaliza coisas boas para essa pessoa. Rô, mas eu não gosto dela. O fato de você não gostar não significa que tu não pode orar. Você pode orar e interceder. Inclusive, Deus, ele afasta, mas também ele desbloqueia certas coisas em nós quando nós intercedemos por muitos, tá? Jó 42, Jó foi abençoado duplamente, o dobro de tudo que antes possuía, que ele perdeu tudo. Não sei se você conhece a história de Jó, mas ele perdeu tudo e ficou sem nada, só com chagas. Mas Deus restituiu lá em Jó 42 tudo que antes ele possuía duplamente, em dobro, quando ele intercedeu. Então vamos interceder e orar, vamos buscar a face do Senhor. Pai querido, Pai amado,
Não importa como essa pessoa chegou até aqui e como eu cheguei até aqui. Não importa, Senhor meu Deus, o que importa é que quem vai nos curar, transformar e libertar, em primeiro lugar, a sua palavra. E em segundo lugar, é o Espírito Santo do Senhor que já habita em nós, Pai. Que testifica aquilo que é certo, aquilo que é correto aos seus olhos, aquilo que é verdadeiro, genuíno, Pai. Então, Senhor, que nós sejamos luz, que nós sejamos o sal da terra, aquele temperinho diferenciado, aquilo que as pessoas precisam ouvir, que nós tenhamos uma palavra abençoada para entregar, Pai. E se nós não tiver isso, Senhor, que nós aprendamos a se calar com paciência e esperar, Senhor meu Deus, as suas coordenadas, o seu passo a passo, para que nós consigamos trilhar a jornada da vida, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, recebe essa humilde oração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço a oportunidade de estar diante dos meus irmãos e amigos, das bênçãos do Senhor. E sem perca de tempo, né? Que não é perca de tempo, é ganho de tempo, é ganho. Eu vou louvar um hino, Os Sonhos de Deus, de Ludmila Ferber. Talvez você conheça a história da Ludmila, da pastora Ludmila, mas estamos aqui para interceder, né? E o louvor é assim: se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Estenda as mãos para receber. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia é para você ser corajoso, ousado, com atitude para vencer, para sair do lugar onde está, para você chegar onde você deseja. Unção de conquista para você conquistar e realizar os seus sonhos, as suas metas. Volte a sonhar, volte a ter objetivos, volte a ter metas. Um objetivo, eu quero X, eu quero tal coisa. Uma meta é determinar um prazo, determinar um tempo, determinar coisas na sua vida. E multiplicação, que aquilo que você tem em mente, que as suas oportunidades levem você a multiplicar para milhares de pessoas. Aquilo que você tem de dom te dê a oportunidade de você ter fartura, bênçãos, multiplicação, a prosperidade, a riqueza, a abundância que você tanto precisa, bênção. Então agradece, Marcos 11:24, orando, agradeço, orando, agradeço o que ainda não tenho, com sensação de possuir. Então, bênção, vai lá, Marcos 11:24 e leia. Bom, qual é a sua atitude diante de algo tão real e incerto como é a falta de saúde em uma pessoa? Sim, tem doença no meio, né? Mas depende como lidamos com ela, como seguimos a partir da chegada da doença. Então, não fique pensando qual é a sua atitude diante de doença incurável em alguém que você ama. Não fica pensando nisso, qual é a tua atitude, o que você deve fazer, o que você tem que tomar, que atitude você tem que tomar. Simplesmente faz alguma coisa. Seja positivo, seja verdadeiro, chore se tiver que chorar longe dessa pessoa, mas chora, derrama as pitangas, fala com o Senhor, busca de todo o coração. Mas você pode me dizer assim: Rô, do que você está falando, Rô? Sim,
Há pouco tempo foi detectada uma doença incurável numa pessoa que eu amo de paixão, uma pessoa que eu amo com amor maior do mundo, depois de Deus, tá? E logo de cara, no primeiro momento, né? E talvez você pergunta assim, por que assim, né? Por que isso? A gente pergunta, por que tá acontecendo isso? Né? Talvez você se pergunte aí do outro lado, nossa, eu faço tanto para Deus, eu faço isso, faço aquilo e outro, e tá sendo tocado, tô sendo provado, tô no deserto, porque quem é espiritual entende, sabe o que significa um deserto, sabe o que significa uma frustração, uma injúria, uma humilhação. Quem é espiritual entende as afrontas do inimigo quando vem. Lá em Gálatas, Efésios 6, 10, diz para nós se revestir com as armaduras do Senhor, porque a nossa luta não é contra a carne, fisicamente, mas é espiritualmente, porque às vezes as pessoas vêm tentar te afrontar e na verdade era uma afronta espiritual. Se você tem a autoridade, não sei, mas se você não tem, fala, Senhor, eu aceito, eu recebo, eu mereço a sabedoria e a autoridade, porque a autoridade vem no falar, a autoridade vem no olhar, vem nos 5 sentidos, na presença, no ouvir, no tocar. Você não precisa no pensar, você não precisa estar de frente com o inimigo para você dizer, arreda-te daqui, Satanás, vai para outro lugar, ou sai dela em nome de Jesus. Tu não precisa fazer isso. Tá me achando louca, né? Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, porque os sábios muitas vezes se calam, não querem mais profetizar, não querem mais entregar sonhos, não querem mais falar, porque eles acham que não é de Deus, que é deles mesmo, mas não é. Segundo Coríntios 3, tudo que você fala ou pensa vem do Senhor. Segundo Coríntios 3, tá bom? Tá bom? Bom, talvez a gente pergunta, né? Como surgiu isso, né? Mas, seja qual for a sua atitude diante da descoberta de uma doença, pensa da seguinte forma, veio a reflexão e entendimento para mim da seguinte forma, ó. Não fique tentando encontrar as respostas de algo que já aconteceu, e sim enfrente esse problema com o seu jeito de levantar o astral de todos, apesar de. Porque é normal a gente ficar se perguntando assim, bom, eu tô com uma doença do estômago, será que foi eu comi alguma coisa? Será que eu bebi alguma coisa? Será que era naquela lanchonete? Será que era no restaurante? Será que é aqui em casa? Será que foi o alimento XYZ, não sei o que? A gente fica tentando encontrar culpados para aquilo que aconteceu para nós, mas que já passou, e a gente tenta encontrar a resposta, não é para olhar para buscar a resposta de onde surgiu. É para você, a partir de agora, tomar atitude para chegar onde você deseja. É diferente o modo de agir do Senhor, o modo de pensar do Senhor. Ele fala comigo e fala contigo, tá? Ó, apesar de significa apesar da doença, apesar da dúvida, apesar do medo e de não ter as respostas de algo que já aconteceu, eu vou agir de encontro. Apesar de, eu vou agir. Bom, o que muda? A atitude nossa muda tudo. Isso muda tudo, muda tudo. Daí eu pensei na época, né? Eu pensei, apesar de, vou continuar a postar todo dia de maneira diferente as palavras de força, energia e vigor que ela precisa ouvir. Porque eu já vinha postando, mesmo antes de saber tudo, eu vinha postando todo dia e dizia, bom dia, te amo, e já eu vinha nessa constante. Lógico que a gente não pode encher o feed de notícias, por exemplo, no Facebook, Instagram, nas redes sociais ou WhatsApp, né? A gente não precisa nada disso, não precisa encher de 5 em 5 minutos de muita coisa, mas escolha uma das coisas, a principal, que é que vai atingir
a mente primeiro e o coração depois dessa pessoa. Porque quando você atinge na veia a mente com a palavra certa de crescimento, de progresso, de avanço, ela vai agir, ela vai ver que é uma verdade, ela vai receber como uma verdade, vai clarear, vai desbloquear. A partir desse momento, ela vai entender que ela precisa daquilo, e a partir daquele momento chega ao coração para ela receber e para ela aceitar como verdade. Porque o nosso subconsciente, ele não é que ele é traidor, ele não é traidor, ele é protetor. E aquilo que ele pensa que é um medo, que é um receio, que é algo que vai nos prejudicar, ele tenta nos impor um medo, um receio, um terror tão grande para proteger, para a gente não ir nem para esquerda, nem para direita, nem para frente, nem para trás. A gente não sai do lugar. E quando eu posso te falar de carteirinha, bênção, e te agradeço a tua presença aqui. Eu não te vejo, mas eu sinto você. E isso para mim é importante. Deixe nos comentários que você passou por aqui, que você... eu passei por aqui, sabe? Deixe nos comentários. Mas compartilhe com muitas pessoas, porque isso é muito verdadeiro. E se eu tô falando isso, é porque eu passei por isso quando eu tirei os nódulos dos seios. A pior coisa que existe no mundo é você receber a notícia de um médico que, se você não tirar os seios, né? Tira os nódulos primeiro, é o primeiro procedimento. Mas se você não tirar os seios, bênção, você pode vir a morrer. E eu conheço pessoas que morreram mesmo, sabe? Só que eu falei, eu vou confiar no tratamento desse médico, mas na época eu não acreditava em Deus mesmo. Talvez você fique se perguntando por que ela buscou a Deus. Por que ela abandonou a vida para seguir os passos de Deus? Porque na Bíblia diz: a tua fé salvou, a tua fé te curou. Vai e não peques mais. E aí eu fiquei numa busca incessante, né? Eu fiquei numa busca incessante. Então eu falava, Senhor, fala comigo. Então foi assim quando eu aceitei Jesus, né? Que lá na palavra em Romanos 10, versículo 8 e 9 diz: se com tua boca confessares, com o coração creres que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida, serás salvos. Eu não tive dúvida. Eu falei, então eu tenho que confessar com a minha boca e crer com o meu coração e a minha mente. Era óbvio. Daí eu peguei e lembrei que na Bíblia diz: onde 2 ou 3 estiverem, ali estarei. Falei, faz sentido. Então eu não preciso aceitar Jesus se tiver 10, 15, 50 pessoas. Não precisa ser dentro da igreja. Onde Jesus estiver, ou seja, com 2 ou 3. Então eu preciso de mais uma pessoa para ser minha testemunha. Foi aonde que eu pedi, sabe? Eu falei, eu quero aceitar Jesus. E daí eu falei, Jesus Cristo, tu és a minha testemunha. Tu és o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Talvez você está ouvindo isso e eu sou tua testemunha. E se eu sou tua testemunha, deixa aqui. Eu aceito e confesso que Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador da minha vida e serei salvo. Coloca aí, aceite Jesus mesmo. Não perde tempo não. Se você nunca confessou, diz aí, diz a palavra que nós temos que confessar para o Pai que está no céu nos receber. Entendeu? Isso, a confissão, diz a Bíblia, a confissão é para a nossa salvação eterna. Nosso galardão não é aqui, benção. É o pós-morte, que ninguém sabe o que é. Eu prefiro morrer em Cristo, porque o apóstolo Paulo diz, morrer com Cristo é lucro. Porque se tu vai morrer de alguma forma, pelo menos morre com quem pode te salvar, né, benção? Ó, fica a dica, né? E aí, mudou tudo. Porque quando eu aceitei Jesus, quer você queira ou não, quer você acredite ou não, não tô nem aí.
como eu falei, eu fiz a cirurgia, mas inexplicavelmente ficava saindo pus dos meus seios, cheirava mal. Bênção, você sabe como é que é ter um perfume perfumado, e tu sabe o que significa um odor de uma carne já meio que, né, não preciso nem falar. Só que quando eu aceitei Jesus, bênção, até foi inexplicável. Eu aceitei Jesus e quando eu fui no médico, inexplicavelmente, quando ele foi fazer a ultrassom, ele fez a ultrassom no primeiro e fez no segundo, ele falou assim, olha, eu não sei o que tem, quando você vem, tá cicatrizado e fechado tudo, mas quando você volta tudo. Que quando eu saía do médico, no outro dia já voltava tudo, sabe? Ficava vazando, trocava curativo todos os dias, isso foi por uns 5, 6 meses. Só que quando eu aceitei Jesus, um dos seios cicatrizou que nunca mais, até hoje, nunca mais fiz nada nele. E aí foi indo, e eu amei, né? Só faço com curativo num. E continuei, beleza. Aí fui fazendo as coisas que foi surgindo, comprava folhetinho e entregava nos postos de gasolina, onde eu passava, onde eu vendia as coisas, sabe? Assim, foi algo tremendo da parte do Senhor, o que Ele fez por mim, que Ele me resgatou. Queria eu que todas as pessoas pudessem ser resgatadas da forma que Ele me amou e me resgatou. Eu não tenho palavras para agradecer. E aí, daí um dia eu li, né? Eu li em João 3, onde Nicodemos pergunta sobre o batismo, né? Por que tem que se batizar, se é necessário entrar na barriga da mãe novamente. E aí Jesus fala assim para ele, né? Que não, que é o renovo, é quando você desce a velha criatura e você se renova. E eu entendi que era o renovo do eu interior, era o renovo dentro de mim, era o meu eu interior sendo trabalhado, primeiro na mente, depois no meu coração e depois resplandecer por fora. Porque uma vez até um pastor me disse assim, me fez um convite para ir na igreja, eu falei que não ia, né, não gostava de gritaria, aqueles, né, assim, não entendia nada assim de louvor, de adoração, que Deus recebe o silêncio, mas também recebe o louvor, recebe o amém, recebe o aleluia, ou recebe o glória a Deus, recebe, sabe assim, Deus recebe aquilo que for espontâneo e verdadeiro que sai de você. Sabe? Só que eu não entendia nada. Então eu falei, não vou não. Não, vocês vão querer me transformar, não, mudar a minha mentalidade, não sei o que. Ele olhou pra mim e falou assim, vem do jeito que estás. A obra quem vai fazer é o Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida. Não sou eu, não é ninguém na igreja que vai fazer isso. E se você deixar... Porque assim, eu posso estar aqui falando para você o que aconteceu comigo, a história é minha. Talvez não se encaixa com você, Benção, e tá tudo bem, entendeu? Mas quando eu resolvi, primeiro, aceitar Jesus, eu tive meu primeiro, dá para dizer um milagre? Dá. Mas eu não preciso ser santo para ter um milagre, né? Mas é a glória de Deus. A glória de Jesus Cristo, porque foi em nome de Jesus que eu pedi. E eu fui orando, fui intercedendo. E onde eu ia, onde eu passava, até os dias de hoje, se alguém me pedir uma oração, eu oro. Mas depois eu fui entendendo, entendeu? Daí eu entendi o que significava o batismo. Porque na Bíblia fala que Jesus entrou na água. Veja bem, quando você fala assim, entra aqui na minha casa, entra na sala, você passa por uma porta, você entra. Não existe você entrar e ficar metade de você fora da porta. Então você entra em algo. Então quando diz que Jesus entrou na água, ele entrou, ele submergiu, ele desceu na água e voltou. E quando ele voltou, já não era mais o mesmo. Voltou como nova criatura. Esse é o sentido do batismo. É você voltar como nova criatura. É por esse motivo que nós, evangélicos, crentes em Jesus Cristo, entendemos que um batismo de uma criança inocente
ela não se torna uma nova criatura porque ela já é nova, ela saiu da barriga da mãe, sabe? E ela é um ser ingênuo, é um ser genuíno, não tem pecado, não tem pensamento, porque só muda os pensamentos de uma criança a partir dos 5, 6 anos, de tanto que ela ouve, de tanto que ela repete, porque de tanto que entra, o subconsciente da criança começa a ter ideias fixas e acreditar naquilo. Se você pegar, presta bem atenção que isso é muito forte para você ter o entendimento correto. Se você pegar a água é água e molha. Mas se você falar para uma criança, isso é fogo, molha, ela vai entender que o fogo molha. E se você falar, pegar lá no fogo e falar, aqui molha e não queima, isso é água, trocar, inverter os polos, ela vai acreditar que fogo é água e que água é fogo. Você tá me entendendo? Porque ela não sabe o que é o real, o que é verdade. Ela só começa a entender realmente que aquilo é fogo ou aquilo é água a partir dos 6 anos de idade. Se você apresentar o que for certo para ela e reto, ela vai saber a verdade através de você. Você tá me entendendo? Deixa aí nos comentários, bênção, se tá fazendo sentido ou não. Então é por esse motivo que eu venho te dizer que a partir do momento que eu me batizei nas águas, bênção, até minha mãe se batizou junto comigo, bênção. Agora em setembro fez 8 anos, foi em 2012, fez 8 anos, que bênção, foi o maior presente do mundo. E eu me sinto agraciada por Deus dele permitir minha mãe estar comigo se batizando nas águas, bênção, porque era o desejo do coração da minha mãe, sabe? Isso não tem preço, não tem preço. E inexplicavelmente o outro seio cicatrizou, que nunca mais deu problema. Mas eu continuava indo fazer o check-up, tudo normal com o doutor, sabe? E o que eu quero te dizer disso, assim, ó, não importa a doença que está assolando a tua vida ou a vida de um dos seus. Nós temos que viver o hoje como se fosse o último dia. Desapegando. É tão difícil, né? Porque a gente não consegue se ver sem essa pessoa, né? Mas você já pensou que às vezes nós podemos ir antes dessa pessoa? É tremendo, né? Tremendo que Deus vem falando ao meu coração para mim simplesmente encher de amor. Não só essa pessoa, como todos ao redor. Juntos, somos muito mais fortes. Só que nós temos que entender que é para nós estender a mão. Deus ainda faz milagres que eu desconheço e que você desconhece. Mas Deus deixou a medicina, porque senão não teria como explicar tanta coisa, né? Não teria como provar tanta coisa. Mas a sabedoria estava lá com Jesus, com Deus, quando ele criou o mundo. A sabedoria estava lá, quando foi criado todas as coisas. E a própria Bíblia diz assim, não há nada novo, tudo já foi criado. A própria palavra diz. Então, bênção, a sua atitude, a minha atitude perante as coisas que vão acontecendo, leia a Bíblia. A Bíblia cura, a palavra da Bíblia cura, a palavra da Bíblia transforma, a palavra da Bíblia liberta. Liberta, seja livre, seja livre. 2 Coríntios 3, versículo 17, quem tem a presença de Deus, quem tem Deus no coração é livre. Quem tem o Espírito de Deus é livre. Você e eu somos livres, nós somos filhos. Então é o seguinte, olha só. As palavras da Bíblia serão o principal alimento e palavras de ânimo serão o suporte necessário para avançar. Foi o que eu fiz para essa pessoa maravilhosa. E de lá para cá, eu posto frases de efeito, de positivação, de atitude mental positiva, porque nós temos que nos alimentar do que é bom, do que é necessário, bênção. Não cai uma folha se não for permissão de Deus. Ludmila Ferber que o diga. Ela está aí, está entregando, está falando, está louvando. Deus está agindo e nós estamos vendo, sim, as consequências.
Mas Deus sabe o momento certo de curar, transformar, libertar. E se não for curar, transformar, libertar, nós sabemos que nós precisamos perdoar quem nos fez mal. Nós precisamos resgatar valores perdidos, tipo o amor, a fé, a esperança, porque nós às vezes não temos fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas aquilo que espera, benção. Então nós temos que buscar consistência. Nós temos que ser consistentes todos os dias. Ah, daí eu tenho um problema, vou ler a Bíblia hoje. Mas amanhã eu não leio, depois amanhã eu não leio. Ah, eu tenho um problema, fui diagnosticado com XYZ, vou louvar só hoje. Não, e a consequência? E a consistência, não consequência. A consequência vai vir, porque vai vir a causa e a consequência. A causa e também o efeito, né? Não é verdade? Então, as palavras da Bíblia, alimente alguém com um versículo bíblico, benção. Você não sabe o quão tremendo é isso. Nós somos um espelho que reflete. Vai lá em 2 hoje eu tô falando muito coisas, versículos que estão em 2 Coríntios 3. Vai lá, leia versículo por versículo, deixa entrar no teu coração, deixa entrar na tua mente como uma nova verdade. É a verdade única, suprema. Bom, sim, o mesmo que faço aqui com vocês, meus amados amigos e irmãos na fé, sim, postar todos os dias. Farei até mais com ela nesse momento tão difícil, mas que vai passar. Por que tamanha confiança? Você pode perguntar, como que ela é tão confiante, né, nisso? Porque devemos viver a cada dia como se fosse o último dia de nossas vidas. E a palavra do Senhor nos diz, basta cada dia o seu mal. Eu peguei um testemunho do pastor Cláudio Duarte no Instagram, que diz assim: os dias são maus, mas Deus é bom. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Efésios 6:13 diz. Ele continua dizendo assim, quero falar um pouco com você sobre o versículo acima, em que o apóstolo Paulo cita como o dia mau. Dias maus são dias tristes em que os pensamentos e sentimentos se confundem, diz o pastor Cláudio Duarte. Dias em que as promessas de Deus parecem sonhos distantes e que as forças parecem desaparecer. Dias que somos feridos com uma palavra ou que ferimos os outros e nos sentimos culpados. Enfim, dias em que temos que reconhecer o quanto somos fracos e pequenos. Esse é o dia mau, diz o pastor Cláudio Duarte. Mas ele continua, não é um dia para tomar decisões, mas é um dia de se tomar decisão. É o dia de pararmos tudo, abaixarmos a cabeça e olharmos somente para o Senhor. Só não podemos nos esquecer da parte final desse versículo que diz, depois de terem feito tudo. Isso muda tudo. Presta atenção. Ou seja, estando triste ou não, não podemos deixar de fazer as coisas. Precisamos ir ao trabalho, precisamos ir à faculdade, conviver com as pessoas e prosseguir na vida, seja no mercado, na farmácia, no posto de combustível, onde nós formos. Precisamos cumprir o chamado de Deus todos os dias e continuarmos fiéis. O que precisa ser feito tem que ser feito, diz o pastor Cláudio Duarte. E ele segue dizendo, por isso nos dias em que você se sentir triste, volte seu coração para Deus. Quando você fala com ele, expõe suas fraquezas, ele se alegra. E a alegria que vem dele é a sua força. Ela te renova e você consegue vencer o dia mau e permanecer inabalável na fé. Cria em mim, Senhor, ele diz, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmo 51:10, fecha aspas, Cláudio Duarte. Bom, leia o post que eu fiz em um dos dias para ela. Vou deixar lá no site mestredoeuinterior.com o post, a postagem, inclusive o post com palavras positivas que eu fiz num dia
porque se alguém estiver doente, leia aquelas palavras todos os dias, mentaliza dia e noite, até virar verdades dentro de você, porque o teu cérebro, o subconsciente aceita como verdade e ele fixa na tua mente. Mas veja bem, um hábito só é mudado com a quebra de padrão. Aquilo que eu não faço, aquilo que eu fazia, não faço mais e mudo o meu estado. Eu tenho que mudar hábitos. E são após 21 dias que mudam-se os hábitos. Porque o nosso cérebro vai dizer assim, isso tudo é uma balela, isso tudo é mentira, isso tudo não faz sentido. Faz sentido sim. Não é à toa que eu leio livros que eu fui curada, transformada e libertada primeiro pelas palavras da Bíblia. Eu não vou negar de quem veio a cura, a transformação e a libertação da minha vida, da minha mente, do meu coração. Por isso que eu perdoo todos os dias para remover as mágoas. Se alguém me afronta no dia de hoje, eu já peço perdão e me arrependo, porque não é porque a pessoa me ofendeu que eu não vou me arrepender. Eu tenho que me arrepender da ira, da mágoa, da raiva, da frustração, porque às vezes a gente, com o pensamento, a gente pragueja. E a própria Bíblia diz que com a boca nós confessamos, mas também com a boca nós amaldiçoamos ou abençoamos. A mesma boca que aceita Jesus e confessa, a mesma boca também amaldiçoa meu irmão e minha irmã. Mas ela também pode dizer assim, estou arrependida e preciso do seu perdão, Pai, por todos os meus pecados, os meus erros, minhas transgressões. Não sou melhor do que ninguém, bênção, só quero que você entenda isso, tá? Então vai lá no site mestredoeuinterior.com, vai estar lá a postagem com tudo, inclusive o postzinho com as palavras positivas, tá? E se você quiser, vai lá no YouTube, deixo aqui, né? Vai lá no YouTube, academia.com, academianovovencedor.com, se inscreve no canal, lá vai ter esse vídeo, mais muitos, e também vou deixar aqui o link do canal do Telegram, que também vai ficar armazenado. Faça parte do grupo. Lá no grupo, inclusive, vai vir logo, né, a inscrição para a primeira turma do Renovo do Eu Interior, assumindo o controle da sua vida. É um baita de um programa de transformação mental e do coração emocional que você vai fazer para mudar a sua vida, dar um novo rumo, tá? Então eu indico, porque nem tudo está perdido. Também tem um post lá no site Mestre do Eu Interior. Nem tudo está perdido. Também é uma indicação para você não desistir, mas para você ler. Se você gostou, se você achou interessante, tem alguém precisando dessa palavra, compartilhe. Não esquece, vou deixar na descrição do vídeo o link para o canal do Telegram para você fazer parte da primeira turma. A primeira turma do programa Renovo do Eu Interior, assumindo o controle da sua vida. Vai ser uma turmona, não importa de quantos, 3, 5, 10, 50, 100, 200, não importa quantos serão. No Telegram cabe até 300 mil, né? Se for da vontade de Deus, amém, né? Se achou interessante, então compartilhe essa palavra com alguém, mas vamos interceder de um para muitos, de um pelos outros, né? A partir de nós. Se possível, coloquem suas intercessões para a cura, para aquele que realmente precisa e não encontra solução. Eu creio que só Deus ainda faz milagres em nome de Jesus Cristo e do Espírito Santo do Senhor, bênção. Se Ele quiser, é claro. E se nós, seres humanos, decidirmos receber. Porque uma coisa é você querer, outra coisa é você falar, eu decido que eu quero a mudança em minha vida, tá? Leia Tiago 4,15, que diz assim, ó. Em lugar do que desvies dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Bom, abraço, sucesso, compartilhe se fizer sentido na vida sua e na vida de alguém. Eu tenho certeza que vai mudar. Faz toda a diferença e faz sentido, benção. Isso muda. A atitude nossa muda tudo. Um grande abraço e eu te encontro quando? Segunda, é claro. Tchau, tchau.